pelos pântanos da ilusão, e a cada passo o chão cede um pouco mais sob o peso do que aqui foi cultivado. Não é a lama que pesa, é o que a lama carrega, as escolhas feitas às pressas, os amores que foram trocados por comodidade, as responsabilidades que foram depositadas às margens do caminho, como fardos que pareciam pesados demais, mas que ao serem abandonados não diminuíram o peso, apenas mudaram de forma e continuaram sendo carregados por dentro, onde nenhuma fuga consegue chegar. Vejo a dor em cada rosto, mestre, não a dor que alguém impôs de fora, a dor que cada alma construiu pacientemente, tijolo por tijolo, recusa por recusa, escolha por escolha. Os caminhos fáceis que pareciam poupar o esforço e que ao final cobraram muito mais do que o caminho difícil jamais teria cobrado. E o mais doloroso de reconhecer que eles sabiam, lá no fundo onde a alma conhece a verdade antes que a mente a distorça, eles sabiam e escolheram mesmo assim. Não os culpo, mestre, porque me ensinaste a olhar para o que produz a escolha antes de julgar a escolha em si. E o que vejo não é maldade, é cansaço, é a alma que desistiu de lutar contra si mesma e achou que render-se às sombras seria mais fácil do que render-se ao amor. Não é, nunca é. Mas esse ensinamento cada um só aprende quando está pronto para aprendê-lo. E esse momento tu sabes melhor do que ninguém. Não se força, se aguarda. Ouço as lamentações, mestre, ouço os gritos gemidos, não todos pronunciados em palavras, porque muitos desses gritos já não têm som. São gritos que viraram silêncio comprimido, que viraram olhar vazio, que viraram aquela expressão de quem desistiu de pedir socorro, porque pediu tantas vezes e não soube reconhecer quando o socorro chegou, ou porque o pedido era endereçado para fora quando deveria ser endereçado para dentro. E percebo, mestre, isso dói com uma dor que só quem serve nos umbrais conhece, que apesar de toda a dor, apesar de todo o peso, apesar de toda a escuridão que eles mesmos cultivaram ao redor, ainda se prendem, ainda se agarram ao passado que os fere, como se fosse uma âncora de segurança, ao sentimento de vingança que promete alívio, entrega mais veneno, as cobranças daquilo que eles mesmos plantaram, como se o campo fosse culpado pela semente que recebeu. E o mais delicado de compreender, mestre, eles sofrem com o que colhem, mas ainda não se permitiram ver que foram eles que semearam, não por crueldade, por cegueira, a mesma cegueira que eu mesma já carreguei antes de aprender a enxergar com outros olhos, os olhos que tu me ensinaste a usar, não os olhos que julgam, mas os olhos que compreendem. Não julgo, mestre,
promessa que recebi de ti, porque o julgamento foi o primeiro impulso. Foi a reação natural de quem vê o erro com clareza e quer nomeá-lo. Mas tu me ensinaste com paciência que ainda me espanta, que o veredicto não cura, que a sentença não liberta, que nomear o erro de alguém sem amor é apenas adicionar mais uma voz ao coro de vozes que essa alma já carrega dentro de si, acusando-a, diminuindo-a, empurrando-a mais fundo na lama que já a sufoca. Me ensinaste a observar, a ver o que há em cada coração, não apenas o que está visível, não apenas a sombra que se projeta, mas o que está embaixo da sombra. O medo que virou raiva, a carência que virou controle, a dor de não ser amado que virou incapacidade de amar. Cada sombra tem uma história, cada fechamento tem uma ferida original, e é com essa ferida, não com o comportamento que ela produz, que o serviço verdadeiro precisa conversar. Então caminho, mestre, observo e espero, porque me ensinaste também que o tempo da intervenção não é o meu tempo, é o tempo da alma, e que forçar uma porta que ainda está sendo mantida fechada por dentro não é serviço, é invasão, que o amor verdadeiro espera do lado de fora, visível, presente, sem pressão, até que a alma, por decisão própria, resolva abrir. Vejo, mestre, os caminhos doloridos que essas lamas criaram para si, labirintos de escolhas que foram se fechando, corredores de consequências que se estreitaram, becos que pareciam atalhos e que se tornaram prisões. E há uma beleza trágica nisso que só a compaixão consegue ver. Cada um desses labirintos foi construído com muito esforço, com uma criatividade que, se fosse aplicada na direção do amor, produziria jardins, com uma persistência que, voltada para a luz, moveria montanhas. Mas o sofrimento, quando não compreendido, também é mestre, uma mestra severa que não explica, que não suaviza, que não poupa, mas que ensina com uma precisão que nenhum conforto falso alcança. Cada dor que não foi curada pela fuga volta com mais intensidade. Cada responsabilidade evitada cresce na ausência. Cada amor recusado por medo deixa um vazio que nenhuma distração consegue preencher completamente. E sei, mestre, porque tu me ensinaste a saber que o teu amor a sustenta mesmo aqui, mesmo nessa lama, mesmo nessa escolha que as trouxe ao vale. Não as abandona, não as pune com a retirada da tua presença. Permanece silencioso, constante, como a luz que existe, mesmo quando as janelas estão fechadas, esperando que uma fresta se abra. Quantas vezes, mestre, choramos, reclamamos, vemos as nuvens escurecerem
e a tempestade chegando, e ainda assim, em vez de olhar para dentro e perguntar o que cultivamos, para que essa tempestade fosse possível, apontamos para fora, para o outro que nos traiu, para a vida que não foi justa, para Deus que não nos protegeu, para o destino que não foi generoso, e o coração se fecha. Porque fechado parece mais seguro, porque aberto já doeu, e ninguém quer voltar a sentir o que uma vez quase destruiu. Então a muralha se ergue, tijolo de mágoa, tijolo de desconfiança, tijolo de nunca mais, até que o coração que foi construído para amar esteja cercado por paredes tão altas que nem a própria luz que mora dentro dele consegue mais sair para alcançar o mundo. E é nesse fechamento que as dores se multiplicam, mestre, porque caminhamos no escuro por escolha, não porque a luz não existe, mas porque aprendemos a desconfiar dela, porque não queremos enxergar a realidade que cultivamos, porque a realidade exige responsabilidade, exige olhar para si, exige o gesto mais corajoso e mais assustador que existe mudar. Mas mesmo assim, isso que me sustenta em cada descida aos pântanos. Tu caminhas conosco, com os que servem e com os que se perderam, com os que erguem e com os que ainda não se permitiram ser erguidos. Com todos, mestre, com todos. Há momentos, mestre, e te confesso com honestidade, que só esta conversa entre nós dois permite, em que o peso do que vejo nos pântanos começa a fazer pressão sobre o que carrego. Não é fraqueza, é o custo do serviço verdadeiro. Quem serve sem sentir nada não está servindo, está apenas cumprindo o protocolo. Mas quem sente tudo sem ter onde se ancorar, se perde naquilo que veio curar. E é exatamente nesses momentos que te reconheço com mais clareza, mestre. Não nas horas de força, mas nas horas de peso. É quando o pântano parece querer me engolir também que sinto tua mão com mais precisão, como se a minha fragilidade abrisse um espaço que a minha competência fechava, como se precisar de ti fosse a condição para te encontrar, de um modo que o autossuficiente nunca poderia. E quando tudo parece perdido, quando a lama é densa demais, quando os gritos são altos demais, quando a dor que vejo começa a ecoar dentro de mim, ali está, com as mãos estendidas, me ensinando a levantar quem caiu, para que eu possa também me erguer, para que ao levantar o outro eu lembre que também sou levantada por ti. Aprendi, mestre, que o serviço verdadeiro não nos coloca acima de quem servimos, nos coloca ao lado, no mesmo chão. A diferença é apenas que já atravessamos parte do caminho que eles ainda estão enfrentando. E essa diferença não nos faz superiores, nos faz responsáveis. Responsáveis por não esquecer de onde viemos.
por não usar a luz que recebemos como motivo de orgulho, mas como instrumento de serviço, por não olhar para o que caiu com pena distante, mas com compaixão próxima, compaixão de quem sabe, por experiência própria, o que é estar no chão. Aprendi que o momento oportuno não se força e não se atrasa, ele simplesmente chega, e que meu trabalho enquanto ele não chega não é ficar parada, é permanecer presente, é continuar caminhando nos pântanos sem me afogar neles, é manter a luz acesa, não para que seja admirada, mas para que, quando a alma finalmente olhar pra cima em busca de uma saída, haja algo a ver, uma referência, uma direção, um sinal de que existe outro caminho além daquele que a trouxe até aqui. Aprendi que a guardiã não guarda apenas o que está fora, guarda também o que está dentro, guarda clareza quando a névoa dos pântanos tenta turvar o olhar, guarda compaixão quando o cansaço tenta endurecê-la a indiferença, guarda fé quando o que os olhos veem desafia tudo que o coração ainda acredita ser possível. Então, mestre, esta é minha prece, não a prece de quem está de joelhos num altar iluminado, mas a prece de quem está de joelhos na lama, não por queda, mas por escolha, a escolha de descer de ir onde a dor está, de não esperar que o sofrimento suba até onde a luz é mais fácil, mas de levar a luz até onde o sofrimento mora, que eu continue caminhando contigo nesses pântanos sem perder o chão, que tu és sob meus pés, que a dor que vejo me aprofunde na compaixão, não me endureça na distância, que os gritos que ouço me mantenham presente, não me empurrem para a fuga, que o peso do que carrego me lembre de que não carrego sozinho, e que reconhecer isso não é fraqueza, é sabedoria, que eu saiba esperar o momento oportuno com a paciência que só o amor verdadeiro produz, que eu saiba estender a mão no instante certo, nem antes, que seria invasão, nem depois, que seria abandono, que eu saiba erguer sem carregar, amar sem aprisionar, iluminar sem ofuscar, servir sem me perder no serviço, e que ao final de cada descida aos pântanos eu volte transformada, não pelo que vi, mas pelo que aprendi a ver, não pelo que suportei, mas pelo que recebi ao suportar, não pelo que dei, mas pelo que descobri que sou, quando dou sem guardar nada para mim. Mestre, continua caminhando comigo pelos pântanos que ainda virão, pelos rostos que ainda não vi, pelas mãos que ainda precisarei estender, e pelas que ainda precisarão estender a mim, porque aprendi contigo que servir e ser
poucos compreendem quanto ainda estão vivendo. Segue ao meu lado, mestre, como sempre estiveste, como sempre estarás, e assim